Talvez para você é um tema meio que estranho, né? Um tema diferente. E na verdade não era para ser o tema de hoje. Eu ia falar sobre Caim e Abel. Estava tudo pronto, preparei lá Gênesis 4, Hebreus 11, versículo 4, tudo prontinho para falar de Caim e Abel. Quando foi na terça-feira, umas 2 da manhã eu estava estudando. E o Senhor me deu essa palavra. E eu falei, Senhor, mas já preparei tudo. Ele falou o seguinte para mim: essa palavra é só para você. Tem palavras que não é para a igreja. Tem palavras que é para a gente. E muitas das vezes eu, me achando Abel, se comportava como Caim. Então essa palavra veio para mim me resolver com o Senhor. Era uma correção que precisava ser feita. E eu entendi que tem palavras que não é para a igreja. Não é para você falar para alguém, é para você. E eu recebi essa palavra do Senhor. Senhor, agora pronto, essa questão aqui foi resolvida com você. Agora toma uma palavra para você trazer para a igreja nessa noite. E esse tema é um tema muito relevante, porque é o que a gente tem visto muito hoje em dia. As pessoas se perdendo nas emoções, esquecendo de ver uma presença de verdade. E o tema base está em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Depois eu faço a leitura dos versículos seguintes, que fala o seguinte: o tema da palavra é, aqui no livro de Atos 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vou repetir esses 4 versículos, porque é um versículo muito forte. E foi uma festa, foi um momento incrível na vida daquelas pessoas. Eu vou ler com mais autoridade, para que você comece a glorificar também nessa noite. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios da glória de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Posso ouvir umas palmas aí em nome de Jesus? Quando eu fiz a leitura desse capítulo, eu meio que me coloquei no meio daquele povo. E só para que vocês entendam o que era essa festa de Pentecostes, era um dia que eles comemoravam a lei, né? A vinda da lei, que era a palavra de Deus. Ou seja, eles comemoravam o recebimento da palavra de Deus. E ali tinham pessoas de várias nações, vários países, todos reunidos no mesmo lugar. E Pedro era o cara que estava guiando todo aquele povo. E essa festa é interessante, tem a ver inclusive com o tema de primícias, porque essa festa era feita no 50º dia após as primícias de Deus. Ou seja, é uma festa muito relevante. É uma festa muito especial para aquele povo de Israel. E essa festa, como eu falei, celebrava a vinda de Torá, né, que é a palavra de Deus. E era apenas para ser mais uma festa comum. Era para ser mais uma festividade. E o Senhor lá do céu, observando tudo aquilo, falou: cara, eu preciso fazer alguma coisa a mais para esse povo. Eu preciso fazer algo diferente do que eles esperavam que fosse. E eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite, nesse lugar também, em nome de Jesus. Eu não digo igual Pentecostes, porque foi um dia incrível e é um dia para ser lembrado. Mas Ele faz como em Pentecostes hoje, em nome de Jesus. Estavam reunidos todos os povos de várias nações e judeus, uma mistura de idiomas, ou seja, existiam pessoas que falavam umas línguas, outras pouco entendiam o que se falavam. Tinha pessoas da Ásia, de todos os lugares. E ali, como é que pode, né? O Espírito Santo desce e todo mundo começa a falar em línguas. E as pessoas acham que as línguas que falavam é o que o pessoal fala hoje em dia, né? O senta na vassoura e anda, os mistérios de hoje. E na verdade não eram línguas estranhas no sentido de falar em mistérios. Era uma língua que cada nação falava. Vocês estão rindo aí, né? Você gosta, né, pastora? A pastora gosta. E é interessante porque eram várias línguas, várias nações. E quando começam a falar em línguas, é como se eu falasse português, correto? O pastor falasse inglês. Só que o que eu falava, quem entendia era o pastor. Eu não entendi o que eu falava. Aí o pastor, como assim? O cara da Ásia falando japonês, eu estou entendendo? Era como se a minha língua que eu falasse naquele momento era traduzida para outras pessoas.
É engraçado que em Atos 2, o Senhor faz uma unificação de línguas. E lá em Gênesis, Ele faz uma divisão na Torre de Babel. Porque as pessoas tinham como propósito se unir para fazer as suas próprias vontades. E o Senhor que faz a própria vontade dEle. Eu fico imaginando como que é incrível. O Senhor foi capaz de unificar as línguas para que todos o adorassem. Olha o tamanho da proporção disso, cara. O Deus foi... Ele queria tanto que essas pessoas o adorassem de verdade, que Ele foi capaz de fazer com que todos se entendessem. Mas eu não me entendia, mas a pessoa que estava me ouvindo me entendia perfeitamente. Mas é interessante lembrar o que antecede todo esse mover. E eu me prendi muito nessa palavra, porque primeiro falou comigo essa palavra. Eu vivi momentos em que eu achava que era a presença de Deus, eram apenas emoções. Me prendi achando que a presença era um arrepio, eram umas lágrimas. Não que isso seja errado, mas não pode se basear somente nisso. E eu fico imaginando, cara, o que antecede essa descida do Espírito Santo. As pessoas ali empolgadas, adorando, mas eu tenho para mim que quando vem aquele som do vento, começam os arrepios. Começam umas lágrimas ali aos pouquinhos, e o Senhor vem tomando todo aquele povo. Mas chega uma hora que as emoções, que as lágrimas dão lugar à presença de Deus. E quando isso acontece, ninguém fica de pé. Quando isso acontece, todos recebem de Deus, porque ultrapassou a linha de emoções. O que era emoção virou presença, e o que é presença, ninguém fica de pé. Eles estão muito caladinhos hoje, gente. Vamos dando glória aí. Ajuda o pregador aí. Tem que gritar para dar glória aqui, é? Vou gritar. E eu começo a me imaginar no meio daquele povo, as emoções começam a se aflorar, os ânimos. O que era um choro de canto começa a virar um choro mais alto. O que era somente uns arrepios começa a virar calafrios um pouco mais forte. E eu creio que o Senhor vem cumprindo uma etapa, né, de emoções e presença e redenção. E as pessoas recebem, todos que estavam ali receberam do Senhor. E eu creio que hoje não será diferente. Amém? Começou a melhorar. Eu estava aqui ontem e falei, caramba, aumentou minha responsabilidade para amanhã. Porque ontem, quem perdeu, perdeu. Falei, caramba, aumentou a pressão para amanhã, né, Ramonzinho? A pressão vai ser grande, Ramon. Aparentemente todos estavam satisfeitos com o que sentiam, porque era algo de costume, arrepios, lágrimas, glórias, enfim. Mas o Senhor queria um pouco mais para aquelas pessoas. E de repente veio o verso 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Interessante que eles não sentiram o vento, eles ouviram o barulho do vento. Por quê? Estavam em um lugar fechado, só por isso, tá? Nada demais. Eles ouviram o som desse vento, mas não sentiram o vento em si. Ou seja, os arrepios não eram com base no vento, era com base na presença de Deus. É nessa hora que as emoções começam a abrir um espaço para a presença de Deus. E todos sem exceção foram cheios, do mais moço ao mais velho. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aquilo que eu falei, cada um falava na sua língua, porém, quem entendia era a outra pessoa que estava na frente. Eram várias línguas. Mas à frente, no verso 8 de Atos 2, Deus traz a unificação de línguas. Também falei que em Gênesis 11 Ele faz a divisão dessas línguas. Verso 5 ao 13, vamos ler aqui, a gente vai comentar as partes mais relevantes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois o quê? Não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um de nós a nossa própria língua? Isso é muito forte, cara. Verso 10. E Frigia e Panfilia e Egito, partes de Líbia, junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os tempos ouvindo em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas sempre tem uns engraçadinhos. E ele perguntou, alguns comentaram, outros zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto, para quem não conhece, é cachaça, bebos. Ou seja, até no lugar daquele tinham pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, cara. Um momento tão sério, um mover tão forte, e pessoas julgando: deve estar bêbado esse cara aqui para falar um negócio desse. Como Deus é maravilhoso, cara. Até no meio dessas pessoas, até no meio de tanta gente boa, existem pessoas que ficam perdendo tempo, né? Mas hoje eu quero lhe convidar para uma reflexão, talvez a mais importante da sua vida hoje. Como está a sua vida com Deus, cara? Como tem sido as suas emoções versus presença de Deus? Não que as emoções sejam erradas, mas elas por si só não se sustentam. Como tem sido a sua vida cristã? Está vivendo por emoções ou presença? Isso primeiro é para mim, não estou aqui para julgar, para falar que você é um emocionado. Não é isso, cara. Mas aqui você começa a analisar assim: até aqui era presença, mas hoje eu quero um pouquinho mais de Ti, Senhor. Hoje eu quero conhecer de fato essa presença, Senhor. E muitas das vezes nos prendemos à presença lá no encontro. Isso aconteceu comigo. Lá eu senti de fato que era a presença de Deus, o que era de fato o mover de Deus. E no decorrer do tempo você vai se esquecendo, você vai deixando de fazer algumas coisas que te afastam da presença de Deus. Você começa a viver de emoções, achando que é presença. Vamos lá para o significado de emoções. Na psicologia é uma reação orgânica de intensidade e duração variável. Ou seja, pode ser que eu tenha hoje, pode ser que eu não tenha amanhã. E a presença é variável ou é eterna? Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Onde eu quero chegar? Estão no caminho, já vocês vão entender melhor. Variáveis acompanhadas de alterações respiratórias, circulatórias e de grande excitação mental. Ou seja, emoções que vêm de fora, você traz para dentro e vira uma emoção. Uns arrepios, uns calafrios, falta de ar, respiração ofegante. Isso tudo é emoção. E muitas vezes você confunde emoção com presença e se perde no meio disso. Emoção é uma reação ao estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Está associado ao temperamento, personalidade e motivação, tanto reais quanto subjetivas. Esse subjetivo que me chamou a atenção. Por que subjetivo? Porque vem de fora, vem a emoção de fora e me causa alguma mudança interna. Subjetiva, relativa ao sujeito do conhecimento, à consciência humana, à interioridade espiritual, que se apodera cognitivamente de objetos não que são externos, ou seja, interior espiritual. Ou seja, as emoções, ela atrai coisas do mundo físico e começam a trazer no espiritual para nossas vidas, algo sentimental. Não que isso seja errado, pelo contrário. Eu entendo que as emoções abrem as portas para que a presença faça na sua vida, porque quando você está de emoções, você está ali na presença, nas emoções iniciais, você se abre, você fica mais leve, e com isso você dá lugar à presença de Deus. Emoções têm o poder de fazer refletir, meditar, mas não gera mudança. Nessa hora não tem glória não. As emoções te fazem chorar, te causa remorso quando comete um pecado, mas não gera arrependimento. Emoções podem até liberar desculpas, mas não libera perdão. Tá ali com a pessoa que te fez mal, abraçou, chorou, se desculpou, passa 2 dias para ver, faz de novo. Até porque perdoar, o que é perdoar? É perdoar o imperdoável. Se eu não perdoo o imperdoável, não é perdão. Então, o Thales falou mal de mim, por exemplo. Eu desculpei o Thales. Você não está doido de fazer isso não, cara. Ou seja, o perdão é muito mais intenso que isso. É de fato eu perdoar, aceitar e conviver com ele. Porque se eu não convivo com ele, não é perdão. A emoção por si só é insustentável. Porque, como diz na tradução, ela é relativa. Pode durar 1 dia, 2 dias, 3. Sabe aquelas pessoas que perdem um parente? Que as emoções duram um bom tempo?
Tem outros casos que as emoções duram 30 minutos de palavra, talvez. Anota isso, tá? Emoções são necessárias, mas não são suficientes. Amém, gente? Esse povo tá dormindo, será? Meu Deus, eu tô... Porque não são suficientes? Porque as emoções passam, mas a presença de Deus não passa. Ela dura para todo sempre. Viver de emoções é viver uma vida rasa com Deus. Cara, muitas pessoas, elas pegam um Deus tão grande que é o nosso e as reduzem e o reduzem em lágrimas e arrepios. Talvez você está sentindo um arrepio agora aí, uma vontade de chorar. Emoções. Ainda não é presença. Te acalme que vai chegar. E aqui eu frisei uma parte que eu acho muito importante. Jesus não procura uma igreja emocionada. Talvez hoje, essa pegada worship, talvez tenha te deixado um pouco raso. Me deixou raso em alguns momentos. Por quê? Se baseia em choros e arrepios. E Deus tem um pouco mais pra gente hoje. Ele quer que você conheça Ele um pouquinho mais, cara. Sair dessa linha que divide emoções de presença, cara. Santana, mais como eu diferencio presença de emoção. A presença pode fazer muitas coisas, pode te curar, pode te libertar. Já as emoções não, vai te gerar remorso. É fácil diferenciar a emoção de presença. E o mais importante, emoções ela tem início, meio e fim. E presença? Presença tem fim? Não tem. Analisa vocês mesmos. Vocês vão se analisar e ver até onde vocês estão indo aí. A emoção precisa de um ambiente, de um fundo musical, muitas das vezes. Precisa de uma igreja com as luzes apagadas. Precisa de uma canção. Precisa de alguém para te abraçar. Precisa de uma palavra, de uma profecia, de uma visão. E quanto à presença, cara, no meio do caos, ela se faz presente. Aleluia, Jesus. No meio da turbulência, da tempestade, ela se faz presente, porque a presença já está com você. Não é questão de emoção, é questão de presença. E quem sente a presença sabe o que é presença. Quem vive de emoção não vai viver presença, cara. Infelizmente, quem vive uma vida de emoções não vai alcançar a presença, porque se contentou com as emoções. E eu me peguei nessa questão e eu ficava, orava, chorava, falava assim, é só isso mesmo, eu quero conhecer um pouco mais do Senhor. Eu não quero me basear somente nesses arrepios dessa canção, que essa canção me proporcionou, Senhor. Eu quero um pouco mais, Senhor. Eu quero te sentir de verdade, sair dessa mesmice de arrepios e choros. Não que isso seja ruim, pelo contrário. Mas não são suficientes para nossas vidas. Não é suficiente para que você permaneça firme. Você já vê pessoas que às vezes vêm, aceita Jesus, chora na frente. No outro culto vem de novo, reconcilia, chora na frente. Por que não permanece? Emoções, cara. E Deus te manda falar para você hoje, não se prenda às emoções, cara. Não se prenda, porque os céus não é tomado por emoções, mas é por esforço. Os céus não é tomado por arrepios, mas por presença de Deus, cara. E a pergunta que eu te faço hoje, o que você tem sido após as emoções? Quando você assiste um culto desse, vai para casa, como tem sido a sua vida? A sua vida lhe responde se é emoção ou se é presença. As suas decisões, a sua rotina vai te responder se é emoção ou se é presença. Se você ouve uma palavra e você é transformado, você muda o seu pensamento, a sua forma de viver, é presença. Se você ouve, chora, vai para casa e continua na mesma coisa, é emoção. E emoção não salva, cara. Emoção não salva. Emoção quebranta, mas não salva. Emoções não têm poder transformador em nossas vidas.
Eu falei, vou repetir, pessoas que vêm para a igreja, que vêm, que aceitam, que faz isso e aquilo, mas não tem poder de decisão, cara, de mudança. Elas permanecem no erro, aí começam a culpar a liderança, começam a culpar a igreja, começam a chorar e acha que a culpa é das pessoas. Na verdade é porque ela não entendeu que presença não é emoção. Eu trabalhei numa loja de suplementos e lá tinha um produto chamado Dilatex. É um produto que tem a função de abrir o espaço, o vasodilatador, para que as proteínas sejam melhor absorvidas. Exemplo, a pessoa tem dificuldade de ganhar massa muscular. Ela toma esse produto, com uma proteína ela vai ter um crescimento de massa. Por quê? Porque esse produto tem uma função de abrir espaço. Ele como se fosse um precursor. Ele abre um espaço para que a proteína seja aproveitada. Só que esse produto, interessante, que ele por si só não tem eficácia alguma. Sempre que o cliente lá que queria comprar proteína, eu falava, você para que você quer proteína? Eu quero crescer. Fica, mas para que você tem que ter algo que venha melhorar a tua corrente sanguínea para poder receber melhor os nutrientes dessa proteína. É a mesma coisa. A emoção pode até fazer esse precursor. A emoção pode até abrir caminho para que o espírito ande, mas não é suficiente. Só presença, só emoção não é suficiente. Em qualquer crente, qualquer cristão, não é suficiente, cara. Desde um pastor a um novo convertido, não é suficiente. Não se sustenta. Pode até levar uma vida de muito tempo na igreja, mas espiritualmente falando, não se sustenta. Você sabe diferenciar a emoção de presença? Você já parou para pensar nisso? De quando estiver orando e começar a sentir algumas coisas, falar, Senhor, eu sei que isso aqui é ainda emoção, mas eu quero um pouco mais. Não se contentar, cara. Não se contente com o que você tem sentido. Não que você... Eu não estou aqui para julgar você se você sente presença ou emoção. Não estou aqui para esclarecer que pode ser que seja isso. Porque para mim foi assim. Eu me prendi muito a isso e achava que era suficiente, mas não era. Exemplo de que não era pecado, que não era resolvido. Perdão que não era liberado. É muito fácil de você entender se é emoção ou se é presença. É só se analisar. Você vai entender, Jesus, até aqui foi emoção, mas hoje eu quero mudança, Senhor. Hoje Jesus quer algo mais de você. Hoje Ele quer romper a barreira das emoções. Hoje Ele quer que você reflita no que você tem feito para mudar esse ciclo vicioso, que são as emoções. As emoções são importantes, mas não são suficientes para a mudança de vida. Eu estava aqui ontem e eu comecei a sentir algumas coisas diferentes do que eu senti. Eu falei, Senhor, eu já sei que isso aqui não é emoção. Eu já sei que isso aqui é algo a mais. Porque quem conhece sabe. Quem vive sabe. Quando é emoção, quando é presença. Igual o pastor fala, estou sentindo um negócio estranho aqui. Né, pastor? Um negócio estranho. É presença de Deus. É esse estranho mesmo, pastor. Que se não fosse estranho, era emoção. E de fato, a presença de Deus de fato é estranha mesmo. Hoje Ele quer que você conheça de fato o que é a presença de Deus. O pessoal da mesa, Arthur, põe para mim essa canção de novo. Comece a ouvir essa canção e meditar no que você tem feito, no que você tem vivido. Só um pouquinho? Tá. Jesus, te glorificamos, Senhor. Jesus, se faça presente aqui, Senhor. Oh Pai, não queremos viver de emoções, Senhor. Jesus, eu te peço nessa noite, Pai, que cada um que está aqui possa sentir um pouco mais, Senhor, de Ti nessa noite, Senhor. Que eles possam romper a barreira das emoções, Senhor. Que eles possam avançar e perceber que era a emoção, mas que agora é a presença, Jesus. Senhor, que as minhas lágrimas não venham ser com base nas emoções, das palavras, mas com base na Tua presença, Jesus. Pai, que o meu choro não venha ser um choro de emoção, mas um choro de presença de Deus nas nossas vidas, Senhor. E Deus te convida hoje a romper essa barreira. Tem pessoas que precisam romper essa barreira hoje. Pessoas que precisam sair dessa zona de conforto que é as emoções.
Pode pôr a canção, por favor, meus irmãos. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Oh, Jesus, se faça presente nesse lugar, Senhor. Oh, Deus, começa a plantar, Senhor, no coração de cada um, que eles possam entender, Senhor, que a Tua presença vale mais que qualquer emoção, Jesus. Que a Tua presença é sim suficiente, Senhor. Que a Tua presença nos basta e ela nos alcança, Jesus. Senhor, que possamos viver um evangelho de verdade, de redenção, Senhor, e não de emoções, Pai.